Boa noite, gente. Hoje mais uma sexta-feira de outubro, dia 16 de 2020. Damos início ao nosso estudo na Rede do Bem, esperando que tenhamos mais um estudo de êxito, esperando que cada um de nós tenhamos alguma coisa, alguma bagagem a mais em nossa consciência, no nosso coração, para o nosso despertar, para que nós não deixemos cair aquilo que nesse momento o planeta, a coletividade e a individualidade está necessitando com uma certa urgência, com uma certa emergência. Afinal de contas, nós podemos dizer de forma literal que os tempos que são chegados, na realidade, eles já urgiram, eles já iniciaram. Para tanto, vamos iniciar mais uma vez, com nossa humilde prece, tentando ser o mais simples possível, para dar tempo do nosso estudo ser bem abrangente e cada vez mais com mais detalhes e com mais coisas. Pai amado, Mãe amada, que nosso momento seja glorioso, tal qual tem sido nossas existências. Que este estudo nos leve a novos entendimentos, novas aceitações, que nos harmonize e alivie, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo com segurança, sabendo o caminho que temos que trilhar. Agradecemos a permissão de Jesus em nossos corações, utilizando de nós para que também possamos engrandecer a nós mesmos. E agradecemos a todos os subcomandados, não menos apreciados, não menos importantes, mas que também estão junto a nós e que nós dependemos muito de cada um deles. Os nossos afáveis carinhos para nossos anjos de guarda, para todos aqueles que estão necessitando cada vez mais de um abraço carinhoso neste momento de luta, de dificuldades, nestes momentos que achamos que o mundo está de cabeça para baixo, que possamos ter estímulo para saber que tudo faz parte de um grande plano para o bem, porque o Pai, Mãe, Vida não nos deixa à toa, tudo já programado. Sendo assim, agradecidos por mais esse estudo, damos por iniciado e que tenhamos Jesus sempre no nosso coração. Jesus sempre. Bem, gente, iniciando de forma literal agora, vamos logo para o nosso famoso caderninho laranja. E no nosso caderninho laranja, hoje, para os que foram embora, nós não temos ninguém a mais. Muito bom isso. Do ponto de vista que nós sempre sentimos falta do corpo físico e sempre há alguém que está triste por algum motivo. Mas nenhum. Porém, temos dois nomes no tratamento à distância, na realidade, como complemento do tratamento à distância, que é a André Gilberto Guimarães e ao senhor Milton Arantes, o tio do Márcio Arantes, que faz parte da Rede do Bem. Ele recebe nossos vídeos, ele estuda, ele é interessado e tantas coisas mais. Um beijo no coração, Márcio. Bem, vamos logo de início. Não, já iniciei várias vezes, né? Então vamos continuar no nosso início sem ser o início. Não podemos deixar de colocar o que Aska
fez questão de apagar tudo aqui, porque ela disse que ela tem com aquele carrapato, aquilo tudo fica muito chato, e quando recomeça para ter que fazer, então é melhor apagar tudo e você começa tudo de novo. Então nós vamos começar aqui. Nós não podemos deixar de fora o nosso lema, isso é um lema estratégico, tá? Então, Deus igual a vida, igual a amor. Eu espero que vocês já estejam assim, castigados de ver isso o tempo todo, de eu falar, já estejam cheios, porque isso fará uma diferença muito grande no avançar, na evolução, na sua evolução. Ciência. E olha, estamos falando Deus, novamente aqui, ciência. Muito bem. E estamos falando, isso aqui interessa, não é somente, não pense, você que acha que não teve escolaridade para entender alguma coisa quando nós falamos a respeito de ciência, não pense que isso aqui é para os catedráticos, não. Catedráticos são os que estudaram, que são PhDs, como tem alguns doutores, alguns advogados, alguns professores e assim por diante, que estão recebendo isso. Não é para eles isso aqui só não. Isso aqui também é para quem não teve a oportunidade de estudar. Só que não se engane, porque nós vimos e temos visto e vamos voltar à continuação, é porque nós temos tido outros assuntos, mas nós vamos voltar e nós temos visto o porquê da importância de se esquecer o passado. Então você pode ousar pensar que você é uma burrinha ou um burrinho, porque não foi alfabetizado, não entende nada. Não pense dessa forma. Porque você pode não ter oportunidade, pode não ter tido a oportunidade de estudar nessa existência, mas você já ser um estudado de outras existências, e quando voltar para o mundo invisível, você recupera todas as suas informações, que é por conta disso, de recuperar todas essas informações, que é onde entra a bendita transição planetária. Transição planetária. Entenda isso aqui é mais uma coisa que nós estamos martendo com martelo. Entenda isso aqui. O que faz você fazer a transição, quer dizer, a passagem na transição planetária, no nosso caso a Terra, da terceira para a quinta, é exatamente a frequência energética de todas as experiências em todas as existências que você teve. É o conjunto, não é somente essa agora que está vivenciando. Então, o que você não tem de experiência em tantas outras vidas vividas, levando em consideração que você teve mais de 1000 reencarnações somente neste planeta. Mais de 1000, olha, isso aqui, ó, 3 zerinho, mais de 1000 encarnações você teve. Ora, se você está tendo essa encarnação agora, onde está vivendo, digamos, 80 anos, em outra você viveu 30, mas tem outra que você passou para 90. Então isso não tem importância, isso aqui, ó, não tem importância. O que tem importância é isso aqui, ó. E aí, com isso aqui, você não precisa ficar constrangido porque não estão entendendo isso. Não precisa não. Guarda essas informações, ok? Nós viemos daqui do Deusão, estamos evoluindo aqui e essa transição planetária está aqui, nesse percurso aqui. Nesse momento, o que explica isso é isso aqui, explicar. Mas quem usa isso aqui é isso aqui, ó. A vida é quem está usando. E a vida está usando isso aqui por isso aqui, ó. Pelo amor. Pelo amor de quem? Do Deusão. Desse Deusão aqui. Então veja que está tudo sempre interligado e nós temos que dar atenção. Ok? Bom, visto isso, vamos pegar aquele velho... Oh meu Deus, esqueci do álcool. Vou pegar arrego aqui no álcool mais não educado para fazer isso.
Isso não interessa aqui mais. Porém, por favor, mas uma coisa que nós estamos assim cansados de falar e ao mesmo tempo felizes por falar cansado, que é ok? Super importante, grave. Fé é confiança plena em Deus. Está lá no invisível, está lá no... Não importa, não interessa. Eu sinto a fé e eu sigo, está ali. Eu não tenho que me tirar disso. Não é da boca para fora, tem que ser coração. Nós vamos tratar disso mais na frente. Então, fé. Vamos deixar a transição aí, porque daqui a pouco nós vamos ter que mexer com ela. Bem, nós vamos iniciando na nossa introdução com algo que vocês já conhecem. Vamos tentar fazer aqui, quer dizer, esclarecer com um trocadilho, o trocadilho. Temos que lembrar uma coisa que não está na Bíblia, mas foi Jesus que disse. E ele disse que a humanidade é muito hábil em manipular verdades. Então, dependendo do interesse de cada um, num determinado momento, ele para uma coisa, ele diz uma coisa ou faz uma coisa. Ele age de uma forma. Logo após, para aquela mesma coisa, mas o interesse já é outro, ele daquela mesma coisa ele faz diferente. Daqui a pouco é um outro, ele faz diferente também daquele, depois volta para o primeiro e a lei do interesse é manipulada. Ou seja, a habilidade é muito grande para se estar pulando de galho em galho em função do seu próprio interesse. Por conta disso, nós vamos pegar gancho numa frase de Jesus, que não necessariamente foi desse jeito, mas vocês vão entender e vão saber qual foi. Que é a seguinte: de que adianta eu vos falar das coisas do céu, se não compreendeis nem as coisas da terra? Isso é importante. O que é que está acontecendo? Estamos vivendo, a grande maioria principalmente, como casas caiadas por fora e podres por dentro. Jesus disse também, disse isso também, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Existem outras explicações corretas para aquilo que foi falado, mas essa se enquadra aqui dentro. Casa caiada, bonitinho por fora, mas lá dentro, podre. Bem, isso não trata-se do que o mundo sistematizou como certo ou errado. Isso não está tratando do que é certo ou do que é errado, não. Tá? Mas como você próprio ou você própria se determina a vivenciar este mundo que está exigindo uma mudança grande e radical no momento urgente. Ou seja, muitos de nós está havendo a necessidade de fazer aquela famosa RI para todos nós, mas nós estamos ouvindo por aqui, no mesmo momento que escuta por aqui, deixa sair por aqui, olha, fazendo algo que nós vamos chamar lá na frente, creio que esse seja uma expressão de todo o Brasil, de ouvidos de mercador. Ou seja, não estou nem ligando, eu estou vivendo a vida do jeito que ela é, vou empurrando com a barriga. Quando o momento nosso, por conta de meu dedinho aqui, não permite mais que nós façamos ouvido de mercador. Nós temos que fazer ouvido de mercador para os problemas que aparecem, mas não para os problemas que nós temos que resolver. Entendeu? O problema vem, a situação vem, então se é para que nós possamos consertar a coisa, e o consertar envolve não dar atenção, então sim. Mas se exige dar atenção, nós não podemos deixar passar. Não podemos. Muito bem. O que é que acontece? Os antigos sacerdotes,
aqueles antigos, mas não necessariamente aqueles antigos, é uma simbologia. Os antigos sacerdotes estão mais uma vez chamando a uma nova postura, coisa que fizeram a outras civilizações em tempos longínquos. E nós estamos repetindo o que os imprudentes fizeram. Estamos fazendo ouvido de mercador. Perdoem-me falar, mas os sacerdotes, na época do dilúvio, eles já haviam eram anos dizendo, indo à praça, olha gente, cuidado, pode acontecer isso, deverá acontecer isso, aquilo e tal. A única forma de se resolver a situação é você mudando de postura, a sua vida, você está desregrado, então intimamente mude. Agora, para mudar o geral dos problemas que podem acontecer fisicamente, somos nós, já estudamos isso aqui. O planeta muda fisicamente, mas a mudança física do planeta depende da mudança ou da melhoria ou da piora moral dos habitantes do planeta. Se cada um se enquadrar no melhor, o planeta fisicamente vai agir no melhor. Mas se ele se enquadra no pior, o planeta, de uma forma geral, também se enquadrará no pior. Assim. E hoje, muitos sacerdotes, quer dizer, estamos usando o nome sacerdote, mas muitos seres, muitas pessoas estão dando ensinamentos, estão trazendo informações, coisas novas, coisas recentes, coisas todas, onde se você for prestar atenção, você tem que prestar atenção no conteúdo do que se está passando, tá? No conteúdo. Se estão passando coisas decentes, coisas edificantes, preste atenção. Não vá pensar que só porque você faz assistência caridosa, assistência, tem um nomezinho, mas você faz aquela assistência de levar a sopa para o... Social? Assistência social. Você vai lá, regala a comida e tal e leva, você está se enquadrando dentro da certeza de que vai passar na porta estreita, não. Porque você está sendo bonzinho lá fora. É muito fácil. Agora você quando faz o bonzinho lá fora, dá a sopinha para o caridoso, lá faz a caridade, dá a sopinha para o mendigo, vai ajeitar ele e tal, e tal, tal. Agora quando chega em casa vai bater na mulher. Ou quando chega em casa vai soltar o jacaré em cima do marido. E aí? E aí? Então você tem que saber o que é e o que é, onde é que está. E aí é exatamente disso que os novos profetas, que muitas vezes por você conhecer, você o desacredita deles, porque Jesus disse, né? Ninguém é mestre em sua terra. Ninguém é mestre em sua terra. Então, é descartado. É descartado. Abra os olhos. Você está sendo chamado, você está sendo chamada a fazer novas escolhas. Presta atenção no que é que tem feito. Não quer dizer que você não continue indo fazer o seu serviço social. De forma alguma, continua. Agora, estou em casa e eu não trato minha mulher mal, ou não trato meu marido mal, ou seja quem for, não pouco importa, lá dentro de casa, tal. Mas o amigo na rua, você trata ele com hipocrisia. É aquele sorriso que bate de uma orelha no outro, oh, meu irmão, minha irmã, e tal. E todo mundo está vendo que é falsidade. Só você não está vendo que a pessoa está percebendo que é falsidade. E a pessoa também vai estar com falsidade. Quer dizer, a energia que você está veiculando... E, aliás, você não percebe que você acostumou tanto. Tá? Às vezes você diz uma mentirinha hoje, é uma mentirinha desse tamanho, aí você continua todas as vezes a mesma mentirinha. Daqui a um ano você nem lembra que mais é uma mentira, você diz como se fosse uma verdade. Então você não percebe que a sua energia está gravando essa parte negativa. E nessa parte negativa, naquele conjunto de 1000 anos, ela está se inserindo. Pá! Aqui. E quando vai se inserir? Quando chegar o dia de ter que
entrar na gota d'água daqui, passando da terceira para a quinta, você não está na tropa dos que vai para cima. Ah, meu Deus, mas eu fui tão bom. Olha, eu dei sopa, eu tratava bem minha mulher, eu sorria para meus amigos, eu tratava bem, dava aquela tapinha nas costas, tudo. Mas você sabe o que é que você foi juntando com isso, junto com o que você tinha com os 1000 anos? Com os 1000 anos não, com as 1000 existências? Não sabe. Então você tem que saber quais são as leis que regem a terceira dimensão, com as leis que certamente regem a quinta dimensão, para você ver onde se enquadra, para você poder passar para cá. Já que aqui é melhor do que aqui. E nós vamos ver isso já já, quando é que ela é melhor. Continuando. O momento que nós estamos passando é sério e emergencial. E estamos presos a algo que é fichinha, como é a pandemia, diante de tempos vindouros mais duros. Entenderam o que eu quis dizer? Ou entenderam o que nós quisemos dizer? Entendeu lá? Estamos reafirmando, ok? Reafirmando. Pandemia está aí assustando todo mundo? Que é o que se quer? Medo. Medo de todo mundo, mas a pandemia está aí assustando, cada um mais abismado com as coisas que estão acontecendo. Isso é fichinha diante do que está por vir, se nós não mudarmos, nós não viermos a ter uma performance diferente. Agora, eu não vou mais assistir esse camarada, não vou mais ouvir Altair, não vou mais tal, porque ele está falando de coisa negativa. Ora, e você, se a verdade está ali, por que eu vou dizer diferente? Eu não estou dizendo que você mas eu posso estar dizendo que dentre todos vocês que estão recebendo, tem muitos que estão fazendo ouvido de mercador. E não estão empurrando com a barriga. Até eu mesmo posso estar nessa tropa. Mesmo estão dizendo, porque pode estar certo também. O assunto está aqui, a coisa está para mim, mas isso aqui que eu estou falando é para mim. O estudo é como já tivemos a oportunidade de dizer aqui, o padre que está fazendo o sermão não é para ninguém não, minha gente, é para ele é que está sendo chamado a atenção, ele não está cumprindo aquilo que ele se determinou a fazer, então ele não está, então o sermão cai exatamente para ele, é coisa de papai do céu, Jesus é que direciona, cai para ele o sermão. Só que ele não pode, quando ele está fazendo aquele sermão que é para ele assumir e ele se comportar melhor, está fazendo também para o público está recebendo assim, como se fosse consequência. O pastor que está fazendo a mesma coisa também é a mesma coisa. O palestrante espírita de centro espírita kardecista é a mesma coisa. O palestrante de um centro de umbanda, seja o que estiver falando, é a mesma coisa. O que estiver acontecendo é para ele. Então o que eu estou falando aqui é para mim. Eu aqui abro os olhos e me enquadro. Agora, vocês são os beneficiados. Ou você é a beneficiada ou você é o beneficiado. Porque está recebendo informações novas. Bom, desde há séculos e principalmente agora, estamos com nossa consciência ligada no piloto automático. E desta forma, ela não conduz à porta da ascensão. Vocês lembram, ou você lembra o que é a ascensão? Nós estudamos a ascensão aqui. Lembra o que é a ascensão, Márcia? Não lembra também. Eu sei que você está ouvindo o vídeo agora, também não vai lembrar, mas vamos lembrar. Nós estudamos aqui um tempo atrás, né? Então colocamos até aqui, a ascensão. O que é ascensão? É uma mudança no foco vibracional. Acabamos de falar, 1000 anos, mil encarnações. É a energia, é a frequência vibratória. Então, quando você modifica esse foco de energia para o positivo, você ascendeu, você se elevou. Jesus é um mestre ascensionado, ele já passou. São Germão, mestre ascensionado. Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, mestra ascensionada. Mestre Elmória, mestre ascensionado, e assim por diante. Paulo de Tarso, que é Hilário, mestre Hilário. Tudo é ascensionado. E você será um ascensionado ou uma ascensionada,
Porque o planeta está mudando o foco vibracional dele, ascendendo. E só permanecerá nele quem estiver na mesma frequência que ele, tem que ascender junto com ele. Se não, forinha do pau de arara. Você lembra o que é pau de arara? Sim? Não sabe o que é pau de arara, não? É aqueles carros do interior que carrega meio mundo de gente, aquela gaiola lá em cima, todo mundo lotado, cai, mas não cai, passa no buraco e balança para lá, balança para cá, e o pessoal, oi, tal. Aquilo chamam no interior, pelo menos aqui no Nordeste, tem pau de arara. Aliás, hoje já nem tem tantos, né? Porque não tem mais estrada esburacada tanto assim. Eu nunca vi, não, só em filme. Só em filme? Talvez isso tivesse no Alto da Compadecida. Mas, voltando. A nossa consciência está ligada no piloto automático. Você sabe do piloto de automático de avião, né? O cara bota no piloto automático e sai para ir tomar um café, tomar um uísque lá dentro do piloto. Vai fazer tudo e o computador vai fazendo a coisa acontecer. É o feijão com arroz, ele vai fazendo. Então, nós estamos vivendo a nossa vida no piloto automático. Nós estamos com nossa consciência no piloto automático. E desta forma, essa consciência no piloto automático não conduz para a porta da ascensão. Se nós estamos vivendo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim? Não tem uma música que diz isso? Tem uma música que diz isso sim. Então, isso quer dizer piloto automático. Isso não faz você entrar naquela quinta dimensão. Bem, mas o que faz adentrar na próxima dimensão, cuja Terra está já vivendo no início, certo? Ela não conduz a entrar, ela não conduz para a ascensão, é a ascensão que faz entrar na quinta dimensão. Então, o que é que faz adentrar na quinta dimensão? Primeiro, vocês estão sabendo já, a transição planetária é essa passagem. E o que faz adentrar é a RI. RI todo mundo já sabe, reforma íntima. Nós vamos continuar batendo nessa tecla. Gente, reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Vai caindo a peteca, mas levanta e reforma íntima. Que o meu marido que está de lado não está fazendo, problema dele. Eu estou fazendo a minha parte, porque quando chegar na hora de entrar, a escolha foi individual. Não só porque a mulher foi ouro 18, carrega a família toda, consegue carregar a família toda. Não, eu tenho brincado com uma amiga que ela está sorrindo agora, porque tenho certeza, porque quando eu acabar de dizer ela vai estar sorrindo, que eu digo para ela assim, olha, se por acaso você for primeiro do que eu, por favor, não use sapato social. Diga às pessoas que não botem em você sapato social no seu corpo. Bote um sapato com um tênis. E de preferência, deixe esse tênis aberto, com os fios, o cadarço caindo. Aberto e o cadarço caindo. Porque eu posso ir logo atrás e eu quero me agarrar no cadarço para poder entrar no céu. Porque se for por aí, eu não tenho condições de entrar no céu. Eu vou ter que pegar nas asas de alguém. E na asa não dá que está lá em cima, eu pego no cadastro e entro. Então, quem escutou isso daí sabe o que é. Bom, por conta disso, nós teríamos duas questões a resolver. Primeiro, já que é tudo isso assim, isso aqui seria assunto de uma palestra. Tá? E todos estão falando isso por aí, muita gente está falando isso por aí. Como é a vida na quinta dimensão? Nós já falamos algumas coisas por aqui. Mas tudo bem, Altair, você está falando o tempo todo de quinta dimensão para lá, quinta dimensão, nós vamos passar, transição, tererê, tarará. Os centros espíritas falam de transição planetária, não falam nada disso que você está falando, e assim vai. Mas o que danado é a quinta dimensão? Já falamos, mas... como é a vida na quinta dimensão? Isso é uma coisa. Segundo, como é a vida para os que terão que viver a continuação de suas vidas na terceira dimensão? Falamos. Muitos não vão poder ir, por quê? Porque estão fazendo ouvido de mercador e não querem mudar sua frequência vibratória.
eles continuam levando vantagem. Olha, estou ganhando muito dinheiro aqui, estou vivendo bem, porque estão vivendo exclusivamente da matéria, então estão fazendo, sabe como? Estão fazendo feito, eu esqueci o nome dela, mas estão fazendo feito a mulher de Constantino. Constantino foi o primeiro Papa. Né? O primeiro Papa tinha uma esposa, que o primeiro Papa era um imperador de Roma. E a mulher de Constantino, pelo menos é o que consta, ela chegou para Santo Agostinho, que não era esse Santo Agostinho que nós conhecemos, e ela chamou ele e disse: vem cá, tem aí dizendo na Bíblia, no Evangelho que você está colocando, preparando aí, que é o seguinte: eu sou rica, olha aqui, eu tenho tudo, eu tenho o mundo nos meus pés, eu sou a mulher do imperador e sou bonita. Mas você está dizendo que, dependendo de como está dizendo aí, se eu morro, eu vou e eu reencarno, eu tenho que reencarnar, eu vou reencarnar. Porque está dizendo aí que é reencarnação. Então, se eu reencarno, eu experienciei a riqueza e eu volto para experienciar a pobreza. É isso mesmo que você está dizendo? Ele disse, é. Ela disse, Nequinho da Silva Xavier. Pode botar aí ressurreição. Nada de reencarnação, porque eu quero ir e eu quero voltar riquinha e bonita do mesmo jeito. E aí está lá, ressurreição. Bom, estão entendendo parte das coisas que não é mencionado, não é falado? E aí tem meio monte de coisa que ficou lá dentro no Vaticano, fica guardado e não é mudado nunca, é uma confusão danada. Mas falar de como é a vida na quinta dimensão e a situação da terceira dimensão é o seguinte: bom, da quinta envolve muita coisa, nós não vamos falar agora. Na terceira dimensão tem uma coisa simples e que estimula você a se organizar interiormente, que é o seguinte: imagine que nós estamos vivendo tempos difíceis, de uma certa forma. Algumas pessoas não, depende do estado de espírito de cada um, mas digamos que materialmente a grande maioria da população está vivendo tempos difíceis. E olha, nós temos ar-condicionado, energia elétrica, temos carros, temos avião, temos um monte de tecnologia, um monte de coisas que nos facilita a vida. Agora imagine você permanecer num planeta de terceira dimensão, que não poderá ser a Terra, e você ir para um outro planeta, e nesse outro planeta você ir para um planeta de terceira dimensão, no primeiro grau de terceira dimensão. Lembra da escala de graduação? Nós saímos agora, em 21 de dezembro de 2012, mais ou menos isso, entramos na quinta dimensão. E estamos no primeiro grau da quinta dimensão, por isso que tem esse meio termo, estamos meio mesclando terceira, quarta, quinta dimensão, estamos por aí, final de uma coisa, começando a outra. Agora imagine o começo, então para o final da terceira nós temos essas coisas que falamos, mas e no começo? O começo é homem de Neandertal, homem erectus, matar no cacete, aquelas coisas todas, mata, é como se fosse um homem animal ainda, está no início. E você ter que reencarnar ou encarnar no planeta nesse período, no planeta que está vivenciando esse período. Não é melhor você mudar a sua compostura logo agora e garantir a sua entrada na quinta dimensão? É isso que nós estamos fazendo aqui, é a obrigação daqueles que estão já um pouco mais acordados, ensinar os outros e dizer, olha, sacrifica agora um pouquinho para você ter a benefícios depois. Bom, continuando. Vocês já ouviram, eu acabei de falar, já ouviram falar de El Morya, não? O mestre ascensionado El Morya. O mestre ascensionado El Morya é o mestre do primeiro raio. Saint Germain, por exemplo, era o mestre do sétimo raio.
Ele não é mais o mestre do sétimo raio, mas o primeiro, do primeiro raio era Elmória. E Elmória, o mestre Elmória, ele esteve encarnado como o discípulo Pedro, no tempo de Jesus. Pedro era o mestre ascensionado Elmória, ok? Agora, ele é, olha que é interessante isso, ele é o guardião do primeiro raio, que é o raio da vontade de Deus para o povo da terra, certo? Bem, isto significa também que ele é o guardião de um portal para a quinta dimensão. Me permitam colocar aqui de novo. Olha lá. Quinta dimensão. Alguém me pediu para escrever mais. Foi você, não foi, Asca? Foi. Para me escrever mais forte. Aliás, eu fui até repreendido por isso. Deu ver aqui, porque tá cheinho isso aqui. Repreendido. Terceira dimensão. Vamos esquecer um pouquinho a quarta, tá? Bem Vamos clarinho mesmo. Vamos deixar aqui a quarta aqui. Tem outro marcador, não? É porque eu tenho que colocar ele assim, aí ele fica a tinta dessa. A quarta. Para você passar por isso aqui, entrar aqui, aqui tem uma porta. Bom, vamos dizer que tivesse uma porta. O chefe dessa porta aqui, ou desse portal, um guardião desse aqui, chama-se O que é que isso aqui quer dizer? Lembra vocês de alguma coisa? Lembra de uma piada que se faz. É, uma piadinha, certo? Qual é? Porque isso que você está pensando é verdade. Existe um código para poder entrar um código secreto. Passa aí. É? Passa aí. Um código de entrada para que cada um entre na quinta dimensão. Existe um código. Oi. Qual é? Bom, então a piada é a seguinte, é que Pedro estaria lá na entrada, na porta, em pé, né, e decidindo quem entra e quem sai, quem não entra, né? Quem entra e quem não pode entrar no reino. Mas não é piada não, é sério mesmo, isso realmente é verdade. É verdade. Porém, existem... Meu certo, normalmente eu faço assim. Mas eu vou colocar assim para vocês ficarem mais certos. Existem 7 portais, 7 códigos de entrada para que quem está saindo daqui consiga entrar aqui. 7. E o primeiro deles, vamos só dizer qual é o primeiro. O primeiro dele, o primeiro código é exatamente o que falamos no início. É o código da vontade de Deus. É você se conscientizar da vontade divina, da vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Que você faça a sua RI e que você exercite e pratique a RI urgentemente. Isso já é uma coisa. Ok? Muito bem. Conscientize-se de que o nosso Criador está retirando este planeta que nós estamos das energias do rancor e do ódio. E a vibração de paz e amor em breve reinará novamente. Por que novamente? Bom, porque já foi assim. Agora, já foi assim, então envolve alguma coisa mais relacionada com alguma outra coisa, então fiquei vazio, mas isso era assim quando nós tínhamos uma civilização chamada civilização lemuriana, que era da Lemúria. É um dos continentes que afundou, muito antes da Atlântida. Tá? Ela afundou primeiro do que a Atlântida, uns 2, não lembro se foi 2 ou 5 mil anos antes. Ok? E essa civilização tinha paz e amor e tinha coisa, o mundo era mais evoluído do que somos nós. E é a nova Lemúria, que está na quinta dimensão, porque houveram sobreviventes. Nova Lemúria, ela está na quinta dimensão, ela está, opa, vamos fazer aqui, lembra de uma cebola, ok?
Uma cebolinha. Uma cebolinha. Vamos fazer assim, supor de conta que aqui, por enquanto, está passando para a quinta. Já começou a entrar a quinta. E aqui, já desde há muito tempo que é quinta. Não, está errado. Está errado. Aqui eu estou colocando como fazer. Aqui não. Desculpa aí, hein, gente. Suponhamos que aqui, que isso aqui, essa parte todinha aqui, é a crosta da Terra, onde nós estamos. E essa crosta da Terra está entrando na quinta dimensão. Vou botar aqui, quinta dimensão, DM. Mas aqui, logo abaixo da Terra, logo abaixo, vamos colocar assim, também está já há muito tempo na quinta dimensão. Aqui já faz desde muito antes de Jesus, aqui é na época que afundou, há mais ou menos uns 30 mil anos atrás, que afundou, que entrou na quinta dimensão. E os sobreviventes ficaram aqui, ó. E está chegando o momento dessa população se juntar com os que sobrarem aqui. E passar a informação e juntar. Então são novas informações, é nova coisa que nós estamos trazendo para você. Até aí, quer dizer, isso é verdade. Ok? Isso é verdade. Agora, você pode estar imaginando, que me interessa isso? Não saber disso, não tem importância nenhuma. Ok, mas é bom você saber, porque vai aparecer, de repente, seres na sua frente, fazendo coisas e dizendo coisas logo, em breve, e você ficar perdida, porque não quis saber disso. Como também nós estamos passando, o planeta aqui passa para a quinta dimensão, mas meu dedinho aqui, quando passa, fica mais ou menos como, observe, parte continuará da Terra, continuará na terceira dimensão, tal qual Marte. Lembra que nós, quando tiram fotos, as espaçonaves vão, tiram foto, tudo, aí vê Terra, mas não vê ninguém morando? É porque ali é a terceira dimensão, que sobrou. Mas a população que sobrou passou para a quinta dimensão. Tanto tem embaixo da Terra quanto tem fora da Terra física, como nós conhecemos. Saiba que o que está prestes a acontecer nunca foi feito em nenhum sistema planetário. Estou dizendo isso aqui de forma específica, tá? Nunca foi feita, o que está por acontecer na Terra, em breve, essa mudança aqui, da terceira, vai ficar assim mais didático, vamos ficar em pé. Olha, daqui, a forma como vai acontecer, nunca aconteceu em nenhum sistema planetário, nenhum sistema solar, em nenhuma galáxia, em nenhum lugar, nunca. Nós nos tornamos, terráqueos, nos tornamos uma vitrine deste universo que nós estamos para todos os universos. Já falamos que não existe um universo, existem bilhares e bilhares de universos. Deus é muito grandioso, o Deusão ali é muito grandioso. E todos os universos que existem, bilhões, estão todos com atenção nessa terrinha que nós estamos vivendo. Só porque a Terra está passando da terceira... Não, somente nessa constelação, nessa galáxia, está passando 838 planetas que estão, humanidades que estão ascendendo. Mas a atenção é toda para nós. Toda para nós. Existem também isso porque nós fomos preparados por um motivo específico.
Tá? Nós fizemos aquela experiência, nós fomos fruto da experiência que nós já falamos, da separação total de Deus, e os que passaram é porque venceram. Já foi falado isso, dá né? certo, já foi falado isso. Existem milhões e milhões de naves espaciais nesse momento. Então, para você que não acredita em espaciais, ou não ouviu falar, ou tem medo e que não quer nem ouvir falar, ou seja o que for, é bom se acostumar, porque eles vão entrar em contato logo logo. E eu vou dizer uma coisa que é também uma novidade. Existem milhões e milhões de naves espaciais com grandes tripulações e passageiros observando-nos e enviando o seu amor e apoio. Veja, se vem gente de outros lugares é porque eles têm uma graduação hierárquica muito alta. Então eles já têm o amor, já é muito maior do que o que eles já passaram por essa fase que nós estamos passando. Então o amor já é de verdade, é um amor mais avançado do que o que nós dizemos que amamos. Tá? E o apoio também. Uma observação, é necessário aprofundar e pôr em prática sincera o que se está aprendendo nas suas ou na sua instituição religiosa. Eu estou falando de forma direta para você. Agora você entenda do jeito que quiser. Você que é católica, que é evangélica, que é espírita, que é umbandista, que é budista, o que for, preste atenção, porque ali tem coisas importantes para você. Principalmente para que você abra a mente e procure novas coisas para confrontar com o que você está aprendendo e escolher melhor. Mas isso é preciso mas para isso é preciso que você esteja esperto ou esperta para fazer as escolhas certas, que acabamos de dizer. As que farão você, são as coisas que farão você ultrapassar os 7 portais, esses que nós falamos ali. 7 portais. Caso contrário, você poderá entrar na tropa dos que gemerão e rangerão os dentes de dor. Então, o que eu prometi para vocês ainda há pouco, que eu ia dizer. Neste momento nosso, esperamos mudar isso rapidamente. E olha, para começar a mudar, nós temos no máximo 2 meses e meio. É urgente, urgentíssimo. No máximo. Daí para frente, qualquer hora, qualquer momento, qualquer minuto, qualquer segundo, pode ser um dia, pode ser 1 milhão de dias. Ninguém sabe mais nada. Mas, no máximo 2 meses e meio. Então, dando a informação. Haverão resgates. Resgates físicos. Mas da população da Terra encarnada, estamos falando só as encarnadas, tá? Só a encarnada. Infelizmente, por enquanto, só tem 10% da população preparada para ser resgatada. Seja por intraterrestres superiores a nós, ou seja por espaciais que estarão para nos proteger, superiores a nós. O restante está dormindo. E dormindo como? Ah, não, eu aprendi assim, o pastor fala assim, eu morro, mas morro aqui. Vai passear na 3ª dimensão, vai continuar passeando na 3ª dimensão. Ah, o palestrante, o presidente do centro espírita disse que não é assim, que não tem nada a ver. Não, tudo bem, tomara que não seja, mas e se for? Ah, porque o padre disse, olha, isso é uma lambança, só tem melhor. Ok, tudo bem, mas e se não for? Agora, o que é que você está pedindo? Ninguém está pedindo aqui, ou em lugar nenhum, que você abandone o seu padre, o seu pastor, o seu palestrante espírita, o seu presidente do centro de Umbanda, o seu mestre budista. Ninguém está pedindo que abandone, apenas que você aprenda mais coisas e escolha melhor dentro da razão, da lógica e do seu consenso. Aí você vai veicular a energia necessária para conhecer os outros portais. Bem, mudando de assunto,
vejam que tudo vai estar interligado com isso aqui, hein? Tudo. Nós não vamos falar mais disso aqui dessa forma, mas tudo continua dentro dos nossos assuntos que está interligado. Porém, nós vamos tratar agora do livro A Gênese, no seu capítulo 18, item de 1 a 3, e foi um livro codificado por Allan Kardec em 1856, mais ou menos. Os tempos marcados por Deus são chegados. Olha aí, está continuando. Nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Olha aqui. Ops. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Falando, né? O vida de mercador. Não, deixa pra lá. Isso é mais uma bestalhada que tá falando, fazendo propaganda aí. Gente, está no YouTube, mas nós não ganhamos um centavo com nada aqui. Isso é tudo de graça. Dá de graça o que recebemos de graça. Não é feito muitos que bota lá e só olha, bota mais aí, porque quanto mais fizer, mais vai entrar dinheiro para eles. Nós não trabalhamos desse jeito. A seus olhos, isso não é senão a expressão de uma crença pueril e sem fundamento. Para a maioria dos crentes, então já é um outro setor, elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural, que lhes parece ser precursor do transtorno das leis da natureza. Então, estas duas interpretações são igualmente errôneas, elas estão erradas. Não é distúrbio de natureza nenhuma, de sobrenatural nenhum. A primeira, ela está errada naquilo que implica a negação da providência, a negação de Deus, né? Do que o Criador cuida de nós o tempo todo. A segunda, naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então, é fato que, como nós não conhecemos todas as leis da natureza, então se diz que, não, isso daí não é só, é um distúrbio da natureza. Não, isso é uma parte das leis da natureza, é cumprir as coisas dessa forma que estão se dizendo que vai se cumprir, que é para se cumprir. Tudo é harmonia na criação. Então Deus não bate prego sem estopa, né? Ele faz tudo por um motivo e tudo está certo, tudo na perfeição. Mesmo essas perturbações. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Bem, é a nossa época. Nós caímos na malha dessa época. Na realidade, nós não caímos, me permitam dizer. Nós escolhemos estar aqui nesse momento. Foi um privilégio nos dado. Agora, como nós esquecemos no nosso passado, então nós estamos arrumando meio mundo de desculpas para nos enganar. Ou seja, a humanidade é muito hábil em manipular a verdade. Bom, isto posto, dizemos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Lembra que falamos aí atrás? O planeta melhora-se fisicamente a partir do ponto que o povo melhora-se moralmente. O povo encarnado e o desencarnado, porque essa brincadeira dos 1000 anos ali, 1000 anos, desculpa, estou sempre errando, das 1000 encarnações, é essa brincadeirinha de quem vai e volta para o invisível e vem para a carne, vai para o invisível e vem para a carne.
Esses dois progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Ok? A ciência provou que houveram modificações anteriores. E essas modificações foram sendo preparadas para que um novo ser fosse melhor guardado nela, usasse desse melhor. Agora terão novas experiências físicas de melhoria para uma nova raça usar esse planeta com uma melhoria. Ou seja, nós Altair, Asca, todo mundo que está encarnado é fruto da quinta raça mãe. Mas aqueles seres que estão nascendo agora, desde o ano 2000, são seres da sexta raça mãe. E mais na frente, quando nós viermos, ou se quem ficar, estará enquadrado dentro da sexta raça mãe. Nesse momento do planeta, todos nós que estão vibrando nas condições de passar para a quinta, está sendo modificado organicamente. Você sente dor aqui, sente não sei o que, você não percebe, mas seu corpo está modificando. Porque na quinta dimensão, só seres da quinta dimensão, por afinidade, entram, ficam, permanecem. Então, aqueles que estão se enquadrando, eles, com aquela consciência, aquela mudança do foco, né? Então, eles estão mudando. Então, nosso organismo internamente, nós não percebemos, mas está mudando. Está mudando. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Olha aqui onde deverá estar incluída parte dos sete portais ali a serem transpostos. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob o império de forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornando as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Esse duplo progresso se cumpre de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível. A outra, por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, por caracteres nítidos, os períodos progressivos da humanidade. Então vejam, uma modificação que não se percebe, a interior em nós está se modificando, acabamos de falar. Ela está se modificando. A energia, nós estamos recebendo uma energia nova de fótons de um Sol central. Isso vai ficar a Terra andando nessa luz por 2000 e poucos anos. Mas nós passamos cerca de 25 mil anos fora dela no escuro, sob só o efeito do nosso Sol. Então nós estamos com outra energia que está fazendo modificar nosso corpo. Nós não estamos percebendo isso, não é só o nosso não. O dos animais, dos vegetais, dos minerais, está tudo sendo modificado. Então, essa não é percebida e ela vem sendo lenta. Mas tem aquela que tem a modificação brusca. Modificação brusca é a física. A física. Esses movimentos subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens são, de alguma sorte, fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como aquelas que se operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Então, não é lei? Você planta a semente brota e sai um olhinho, vem o caule, vem a folha, vai crescendo, tal, daqui a pouco chegou o fruto que dá uma semente. Não é uma lei, uma coisa sequência? Então também, isso que nós estamos falando de transição planetária, também é uma sequência. Quando acaba uma, começa a outra. Quando houver caído a última gota nessa passagem para a quinta dimensão, começa já a preparação para a sexta. Vai levar anos, vai levar milhares de anos. Na realidade vai levar menos tempo do que da terceira para a quinta. Se eu não me engano, ela pode levar uns 2, 3 mil anos. Mas é uma sequência.
É por isso que o movimento progressivo algumas vezes é parcial. Quer dizer, limitado a uma raça ou a uma nação e de outras vezes geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é feito dessas leis é resultado da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é soberana. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Mas essa vontade é perfeita, hein? Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e a colheita. Do fato de que o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza, não se segue que Deus esteja indiferente a isso e que depois de ter estabelecido as leis, tenha entrado na inação, ele tenha parado de fazer as coisas, né? Deixando as coisas andarem sozinhas. Já fiz, passou, te vira aí. Não, não é isso. As suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque a sua vontade, ela mesma é eterna e constante, e que o seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Lembra que Jesus disse, o Pai trabalha 24 horas de toda a eternidade. Então nunca para. O seu pensamento, que tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia. Que esse pensamento cesse um só instante de agir e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros encarregados dos detalhes. Esses daqui que ele está falando são exatamente aqueles que vão na hierarquia ficando mais alto, então vão ajudando uns aos outros. Por isso que ele falou, milhões de espaciais estão aqui, muitos intraterrestres estão se preparando para nos ajudar, porque todo mundo trabalha. E cada vez que você cresce num trabalho, você passa a ser professor daquilo e vai ajudar os que estão ainda mais abaixo para poder subir como você, porque eles também já tiveram mais abaixo um dia. Segundo as atribuições correspondentes ao seu grau de adiantamento. Olha, segundo ao seu grau de adiantamento. Quem tem mais, fornece mais. Quem tem menos, pega a ajuda daquele, mas dá ajuda ao menor. Bem, isso é o que nós tínhamos a respeito dos tempos chegados. Uma outra coisa, nós vamos continuar com esse assunto, ok? Isso aqui vai ser igualzinho a Jesus, como eu prometi a semana passada. Tem um determinado ponto que está sendo necessário ser sequenciado, então nós vamos ter essa sequência. Bem, uma coisa pequenininha nós estamos voltando a usar, a falar, que é sobre a origem oculta das doenças. Isso está lá na página número 64. E vamos responder uma pergunta, não precisa nem... A própria resposta já responde tudo, não precisamos comentar. A pergunta é a seguinte, resposta de Ramatiz, o espírito iluminado é o mestre Ramatiz, mestre ascensionado também. A medicina classifica as doenças como infecciosas quando produzidas pelos micróbios e suas toxinas, e como degenerativas quando os elementos do próprio organismo o enfermam. Para melhor entendimento do que nos expondes, devemos situar a descida de toxinas do perispírito. Lembra que perispírito seria o equivalente ao corpo astral, né? que se fala, o perispírito fala os espíritas, mas corpo astral tem outros segmentos que falam isso. Nessa classificação médica. Então, a descida de toxinas do perispírito nessa classificação médica, a resposta é a seguinte. Embora se considere que as doenças, quando infecciosas, são provocadas por bactérias ou vírus, e quando degenerativas, causadas pelos tóxicos e outros elementos do próprio organismo, ou ainda pela cronicidade microbiana,
O certo é que as moléstias são realmente o produto fundamental da baixa dos venenos do perispírito para o corpo carnal. Então as doenças vêm de um dos corpos do nosso ser, ou de nós que somos o ser. Você é o espírito. Nós vimos aqui com aqueles quadradinhos, lembra? Aqueles quadradinhos que nós colocamos assim, certo? Aqui está você, o espírito, então aqui tem 3 outros corpos, e aqui tem mais 4, onde o último é o corpo físico. Nesse daqui está o perispírito, aqui estão as doenças. E essa doença desce para aqui para ela ser, esse corpo físico jogar ela para fora. É assim que acontece. Então o tratamento tem que ser feito aqui. Aqui é só paliativo. Se não tratar aqui, aqui volta. E para fazer esse tratamento aqui, tem várias formas, mas uma delas, está aí a homeopatia, a cromoterapia, etc, etc, mas uma delas chama-se RI. Reforma íntima também é tratamento do corpo espiritual, perispiritual. Apesar de esses micro-organismos infecciosos causarem destruições terríveis, atingindo a pele, o sistema nervoso, os ossos, as glândulas, perturbando as funções vitais, destruindo, matando, causando a gripe, a encefalite, a sífilis, a tuberculose, a poliomielite, a amebíase ou nefrite, vamos colocar aqui de própria vontade a pandemia do Covid. Conforme já vos informamos tantas vezes, o seu êxito depende exclusivamente do miasma psíquico. Miasma psíquico, ou seja, as enfermidades que estão lá no psíquico. No psíquico aqui, hein? Aqui. Que produzam terreno eletivo para eles se nutrirem e proliferarem na carne indefesa. E isso também ocorre com as doenças degenerativas, pois que também elas não passam de condições doentias, cujas raízes estão nos distúrbios psíquicos, esses que falamos, e na consequente vertente de tóxicos lá do perispírito. Daqui, vindo para aqui. Do perispírito. Não importa se provém de infecções crônicas microbianas, de toxinas produzidas por certas glândulas ou tecidos orgânicos, ou ainda da desarmonia ou ausência de certos hormônios, originando o diabetes por falta de insulina do pâncreas, a anemia perniciosa pela insuficiência da suprarrenal, o mixodema pela perturbação da tireoide ou as anomalias hipofisárias. E existem também diversas afecções infecciosas e mentais que se originam nas perturbações da alma, embora causando outros distúrbios celulares e endócrinos, nos quais se destaca o câncer, conhecido em sua degeneração celular, mas ainda ignorado quanto à sua essência doentia. Essa multiplicidade de sintomas e distúrbios orgânicos, que podem ser revelados pelos laboratórios, exames de radiografia ou diagnósticos inteligentes, revelam apenas a derradeira fase da descida dos venenos psíquicos e quando eles já se disseminam à vontade pelo organismo humano. Infelizmente, quando a ciência médica toma conhecimento objetivo e faz a diagnose, né, identifica qual é a doença, o que é que aconteceu, clássica da moléstia, o miasma, quer dizer, o agente causador, já terminou o seu curso no mundo oculto dos sentidos físicos e se infiltra na carne, lesando órgãos, tecidos, glândulas e nervos. A infecção orgânica ou degenerativa física só evidencia, então, o termo final enfermiço, quando já se produziu a estagnação mórbida, com o terreno favorável para a convergência microbiana e consequente positivação da moléstia à luz dos exames médicos.
Então, quando ele já está pronto, é que a medicina vem descobrir ou vem determinar, olha, é um câncer mesmo, se fez a biópsia e é maligno, e assim por diante. Então, essa foi a resposta para aquela perguntinha. Vamos para o nosso último assunto. Por isso eu tenho direito a uma aguinha, porque eu só tenho bebido secada a boca. E por favor, se você por aí estiver dormindo com o meu estudo, não faça como Asca, que eu vou chamar a atenção dela porque ela está ali fechando o olho. Bom, nós vamos entrar agora no nosso último assunto, como nós prometemos, nós falamos, nós estamos fazendo uma sequência. Isso aqui é a sequência da pergunta e resposta da semana anterior. E a pergunta da semana anterior foi, quer dizer, a pergunta dessa semana é: mas a recepção, não, lembra que Jesus entrou na cidade, né? Entrou em Jerusalém. Mas a recepção tão festiva a Jesus não se findou logo na entrada da cidade, como supunhamos, mediante a narração dos evangelhos, porque o evangelho fala lá de Jesus entrou montado num burrico e balançando as pessoas, balançando a folhinha, aquela festividade, aquele povinho e tal, e ali na entrada acabou, tudo bem. Nós vimos a semana passada que Jesus nunca montou um burrico nem jumento. E ele foi acompanhado, foi uma multidão, era mais do que o Maracanã cheio, certo? Causou distúrbio lá mesmo. E ele estava bem preocupado com a situação, ele não tinha como consertar aquilo ali. Bom, então vamos à resposta de Ramatiz. Conforme diz o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo de 10 a 12, o caso sucedeu assim. E quando entrou em Jerusalém, se alterou toda a cidade. E entrou Jesus no templo de Deus, e lançava fora todos os que vendiam e compravam no templo. E pôs por terra as mesas dos banqueiros, e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que implica dizer que o mestre Galileu e a turba de seus seguidores, a turma, né, de seus seguidores, chegaram até o templo e o fizeram com certa bagunça. Tá? Então, uma observação à parte. Concordando com os dizeres de Ramatiz, que ele acabou de dizer, a revista internacional do Espiritismo, em seu número 11, do 8º ano de existência, isso quer dizer, isso aqui foi lá em 1800 e pouco, hein, gente? Publicou a cópia da sentença que condenou à morte e foi pronunciada por Pôncio Pilatos. Quer dizer, ele publicou a cópia. Ele não foi um comentário, não foi uma invenção, foi a cópia, estava lá. Na qual, além de culpá-lo como sedutor, sedicioso, inimigo da lei, falso filho de Deus, pretenso rei de Israel, o indiciava também como tendo entrado no templo seguido de uma multidão que levava em mãos palmas. Sabe o que é palmas, né? Bom, realmente, depois de percorrer as ruas principais da cidade, a procissão barulhenta desembocou no bairro onde se erguia o suntuoso palácio de Herodes, esculpido sobre grandiosas colunas coríntias e servindo na época como o local da administração do governo de Pôncio Pilatos. Enquanto à esquerda destacava-se o Tribunal de Justiça dos Judeus, o Senado, ou mais conhecido historicamente como o Sinédrio, ou Sanhedrin, entre gritos e vivas, cada vez mais fortes e estridentes, depois de transposta a ponte que ligava a Cidade Alta àquela zona, os galileus desembocaram junto à porta principal do templo, enorme e vasta, que se abria para o primeiro pátio,
denominado Pátrio dos Gentios, onde era permitida a frequência de quaisquer criaturas, inclusive os próprios romanos. Jesus fez menção de sustar aquela marcha cada vez mais tensa e já indisciplinada, resolvida a dispersar os galileus de qualquer modo e deixá-los à vontade, convicto de que ali devia terminar aquele espetáculo ostensivo, que ele mesmo não desejara, mas se vira impotente para impedi-lo. Os galileus deviam se dar por satisfeitos em se dispersarem para as festividades da Páscoa, preparando-se para as pregações do Evangelho, que seriam efetuadas na semana vindoura. À sua frente surgiu a mais fabulosa atividade da vida dos judeus, como era o comércio religioso oficializado pelo sumo sacerdócio, onde se acumulava incalculável massa de criaturas representativa de todas as profissões, raças, cultura e posição social da Judéia. No pátrio dos gentios, debaixo de formoso alpendre, sustidos por ricas colunas coríntias, sobre o mosaico encerado e colorido, à sombra refrescante de corredores suntuosos, e ainda sobre as lajes aquecidas a descoberto, Jesus vislumbrou um mar de cabeças humanas distribuídas por tendas, balcões, mesas, estrados, toldos e cadeiras, onde se destacava a resplandecência dos mostruários de pedras preciosas, moedas de ouro e de prata, estatuetas finíssimas do mais fino lavor, tudo conjugado à prodigalidade de flores policrômicas e plantas odoríferas de todos os hortos da Judéia. Sentados em suas cadeiras e abrigados sob pequenos toldos improvisados, centenas de judeus alardeavam a qualidade e a doçura de milhares de pombas provindas dos lugares mais pitorescos do mundo. Era ao entardecer, o sol já se punha no oeste da cidade, pois somente alguns dos seus raios purpurinos dardejavam sobre aquele vasto formigueiro humano e faziam faiscar tudo o que era polido e brilhante. Quando o vento soprava forte, então o aroma das flores e das plantas odoríferas fugia pela imensa porta do pátrio dos gentios. Mas Jesus fez um gesto de desagrado ao sentir o cheiro desagradável do sangue fresco dos animais sacrificados, a escorrer através das valas que desciam até a cidade baixa, para o vale de Inom, e depois se juntavam às águas do Siloé, costeando as muralhas e o sopé do Horto das Oliveiras. Às margens do rio Siloé, no vale do Cedron, uma fantasmagórica multidão de maltrapilhos, aleijados, famintos, escória da cidade, lutava por alguns resíduos que sobejavam da lavagem dos couros dos animais sacrificados no templo. Jesus mal se absorvera naquele espetáculo empolgante de cintilação e falsidades, de luxo e miséria, especulações e cupidez, quando se deu conta de que ele e seu grupo de discípulos mais chegados estavam sendo empurrados para dentro do pátio do templo, pressionados fortemente pelos demais companheiros que vinham na retaguarda. Desciam a ponte e atravessavam a praça no impacto perigoso, ovacionando a vitória da primeira etapa daquela marcha aventurosa. Veja que ele estava sendo empurrado. Assim que o mestre se dirigiu a Pedro, João, Tomé, Felipe e Tiago, que estavam a seu lado, para combinar sobre o que se deveria fazer dali por diante, eis que são levados de roldão pela avalanche humana,
caindo de chofre, caindo assim de cara, sobre as primeiras mesas, tendas, cadeiras e todos que se achavam à sua frente, lançando ao chão objetos, moedas, ânforas de perfumes, flores e vasos, enquanto centenas de pombas debandavam pelo rompimento de suas amarras ou de suas gaiolas. Observação: este acontecimento ocorrido contra a vontade do Mestre Jesus é que gerou a passagem descrita por Mateus, aquela que nós lemos no início, né? No 21, do capítulo 12 a 13 também, com a continuação dela, na qual se desmente a proverbial ternura e tolerância pelas fraquezas humanas na cena em que o descrevem açoitando os vendilhões do templo. Passado o espanto, pois os vendeiros e cambistas já se preparavam para deixar o pátio dos gentios devido à noite que se aproximava e se acendiam os primeiros archotes, são aquelas luminárias, houve uma rápida e violenta reação junto ao mestre. Enquanto se iniciavam as primeiras cenas de pugilato, de brigas, entre vendeiros e os galileus, que surgiam lutando para se desviarem da tropa humana, que passou a recebê-los com fragmentos de madeira, cordas, bastões e chicotes de couro, Tiago, Tomé e Pedro conseguiram arrastar Jesus do local temeroso da ira popular. Impotente para dominar aquela situação que ainda mais o comprometia, Jesus acedeu aos rogos dos seus amigos e abandonou o local, esperando os demais discípulos em lugar ermo, distante, e sob a sugestão de Tomé. Depois de reunidos todos os apóstolos, costearam as muralhas do templo, passaram pelo canto das muralhas, e seguiram em direção ao bairro de Getsemane, onde os esperava a fraterna hospedagem da família de Gesiel, dono de uma granja ao sopé do Horto das Oliveiras. Ali foram recebidos afetuosamente por Gesiel, velho amigo de infância, em cuja residência colonial foi reservado um modesto aposento a Jesus, pois a casa estava cheia de parentes, amigos e convidados para as festas da Páscoa. Quanto aos apóstolos, os servos de Gesiel arranjaram-lhe camas improvisadas com palhas e fardos de feno, além de mantas de lã, peles de carneiro e de camelo, que foram armadas no celeiro da granja. Após nutrida refeição, regada com suco de frutas e um delicioso vinho de Sharon, quase todos os apóstolos dormiram de imediato, pois estavam exaustos da longa caminhada e dos acontecimentos daquele domingo agitado. Apenas Jesus mantinha-se acordado até altas horas e orava fervorosamente ao Pai, a fim de conhecer-lhe a vontade e analisar as causas que haviam produzido aquele domingo infausto, né, cansativo, para a sua causa de natureza essencialmente espiritual. A entrada turbulenta em Jerusalém e a infelicidade da desordem no pátio dos gentios já eram suficientes para enquadrar Jesus como profanador ante as leis rigorosas do conselho sacerdotal. Era evidente que os acontecimentos graves e perturbadores pareciam obedecer a uma força implacável que o conduzia submisso para aqueles dias trágicos. Bem, encerramos a resposta hoje. Na próxima semana, deem atenção direitinho à leitura, para vocês terem uma nova visão do que aconteceu, da história que foi nos contada desde garotinhos, e isso já vem há muito tempo. E na próxima semana nós vamos ter a continuação com mais uma pergunta. A pergunta será a seguinte: e quais foram as consequências dessa chegada ruidosa de Jesus a Jerusalém e do incidente no pátio do templo? Essa será a pergunta que nós vamos responder na próxima semana. O Ramo Batista irá responder na próxima semana, ok? Bem, vamos fazer nossa prece final.
nós temos. Ok. Então, vamos lá, gente. E agradecemos de antecipadamente mais uma vez vocês estarem conosco, ou você está conosco, e esperando que os nossos avisos, que nós vamos repetir várias vezes, do início do estudo de hoje, sejam ouvidos com muito cuidado, com muito carinho, que seja absorvido, e que, se possível, faça a sua parte, transmita para outras pessoas, seja um vagalume também, pequenininho, como eu tento ser, pequenininho, passando adiante novas informações, passando adiante, não precisa dar essas coisas todas que nós estamos fazendo não, mas pelo menos que ajude a pessoa a acordar. Nós estamos precisando de mais pessoas acordadas. Dê realmente valor ao espiritual e esqueça o material. Não quer dizer que não vá atrás da necessidade material por enquanto ela se faz necessária. Mas o mundo da quinta dimensão, que está naquela pergunta, dinheiro não vai envolver. Nós não vamos mais trabalhar em função de dinheiro. O mundo será totalmente diferente, as leis são diferentes. É um mundo totalmente diferente que nós não imaginamos, é melhor. É claro que saibamos que tem muitos de nós que estão na Terra que já são seres de quinta dimensão, apenas vieram em missão para ajudar outros e estando encarnados. Quando sair, poderão seguir para seus planetas que são de quinta e certamente ele, por méritos, já não será mais de quinta, ele será de sexta, de sétima, porque está evoluindo também. Veio em missão. Então, é a medalha de graduação por ter vencido a batalha. Então, tem coisas e coisas para melhor. Você que escolhe. Você vai querer estar subindo ou vai querer ficar parado aqui? Descer não, vai ficar parado. Escolhe. Eu, de minha parte, gostaria que você e todos os outros estivessem entendendo tudo que nós estamos falando, ou mesmo uma coisa que nós não falamos aqui. Você pensa que pensa com a mente porque você foi ensinado a pensar com a mente e deu atenção à mente. Mas na realidade a mente não é nada diante do que pensa o coração. O coração é o verdadeiro cérebro de todo organismo. De tudo. Não é só quem impulsiona o nosso corpo, não. Todas as respostas estão no coração. E nós estaremos na quinta dimensão aprendendo a usar o coração. Mas para fazer isso nós temos que passar aqueles 7 portais. E aqueles portais estão relacionados com o coração. Então nós temos que mudar. Nós precisamos mudar. Alguma coisa, mas precisamos mudar. Alguma coisa. Então, cada um de nós. Só basta você tentar descobrir onde é que está precisando mudar. Para melhorar. Ok? Jesus, Mestre amado, amigo maior, Pai local. Agradecidos estamos por mais esse estudo na noite de hoje, pela presença da espiritualidade amiga, de Frei Galvão e todos os outros que estão aqui, ajudando alguns irmãos que estão em tratamento e a outros que estão aprendendo. Agradecemos a você que está ouvindo o nosso estudo na noite de hoje. Claro, naturalmente que não exatamente hoje, mas neste momento que está ouvindo, porque para nós, aqui e agora, o que você estará fazendo é futuro, mas quando você estiver ouvindo já é presente. Agradecemos a todos aqueles que contribuíram para que isso se realizasse. Agradecemos as bem-aventuranças, as boas vontades. Agradecemos a vontade das bênçãos para todos os animais, os vegetais, os minerais. A todos nós, independente do grau que esteja, do grau evolutivo, da escolaridade. Não importa. Vos rogamos, Senhor, saúde,
recuperação para todos aqueles que estão nos leitos, nos hospitais. Rogamos, Senhor, melhorias para o irmão Jurandir Santos, um amigo pessoal. Nos rogamos para Milton Arantes e para tantos outros. Rogamos bênçãos para todos os membros do SSA e da Rede do Bem. A todos os indivíduos, a todas as pessoas, a todas as amigas, a todos os amigos. Desejamos que a faça brilhar a sua luz no fundo do coração. Que você se sinta melhor, se sinta animada e animado. Que saiba que em qualquer lugar dos universos, se for da vontade do Pai, e este humilde irmão que aqui está puder ajudá-lo, estarei lisonjeado em servi-lo. Mas também, se for ao contrário, podem ter certeza que eu também pedirei sua ajuda. Assim é a vida. Nós temos que estar preparados, exercitados para dar e receber. Assim ensinou o Mestre dos Mestres. Amar a si próprio, amando o próximo, e amar o Pai sobre todas as coisas. Te amamos, vida. E queremos que vivas cada vez mais eternamente. Desta forma, abraçando a todos os seres de todos os universos, a família universal, damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. E assim é, com Jesus sempre no coração. Jesus sempre. Até a próxima semana.